Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Obrigado por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. O tema do vídeo de hoje é o que a mídia japonesa está falando sobre as eleições do Brasil. Eu tenho assinado o Jornal Asahi e o Jornal da Economia aqui no Japão. Então, estarei trazendo a tradução da matéria do Jornal Asahi e do Jornal da Economia. Primeiro, aqui tem o Jornal Asahi. Essa matéria foi divulgada dia 4 de outubro, né? Essa aqui é a matéria, tá? Então, vamos fazer a tradução primeiro dessa matéria. O Jornal Asahi começa explicando que dia 2 de outubro, no Brasil, foi realizado a votação para o cargo de presidente. E Luiz Inácio Lula da Silva, que é o ex-presidente com 76 anos, e o atual presidente Jair Bolsonaro, com 67 anos, estarão disputando no segundo turno, que será realizado dia 30 de outubro. Depois, né, da votação, né, foi realizado a coletiva de imprensa e Lula disse que ele gosta, né, das eleições e está feliz porque estará lutando, né, pelo cargo até dia 30. E nós iremos vencer. E aqui, gente, o Lula falou em português e foi traduzido para japonês e agora a gente está traduzindo para o português de novo. Então, claro, né, acredito que está tendo alguma diferença, né, na fala dele, tá? Mas é por causa disso, porque ele falou em português, traduziu para japonês e agora eu estou voltando para o português, ok? Bom, e continuando, né, e Bolsonaro falou, né, que as pesquisas, né, mostravam que eu ia perder, mas isso foi comprovado que foi uma mentira, tá? Ok. E depois, né, então aqui na matéria eles falam então sobre essa pesquisa que foi feita antes da votação. Então, na pesquisa, né, dizia que o Lula ia vencer já no primeiro turno e que não teria o segundo turno. Por quê? Porque o Bolsonaro, né, a popularidade do Bolsonaro está de 20% a 30% e que 52% da população dizia que não ia votar em Bolsonaro. Né? Então, como tinha essa pesquisa, acreditava, né, que o Lula iria vencer já no primeiro turno, né? Porém, né, aí a matéria continua aqui, porém, em São Paulo, né, a classe alta, muitos da classe alta votaram, né, em Bolsonaro, então Bolsonaro teve uma porcentagem mais do que o previsto, né, nessas eleições. E também sobre o Senado, né? Então, são 27 vagas no Senado e Bolsonaro elegeu 14 vagas e o Lula 8. Bom, então aqui, né, a matéria conclui que o Lula está em desvantagem, né? E assim encerra a matéria do Jornal Asahi, que é esse daqui, tá? E agora a tradução da matéria divulgada pelo Jornal da Economia do Japão e a minha assinatura ela é online, então vou fazer a tradução aqui. Essa matéria foi divulgada dia 3 de outubro. Então, nessa matéria, né, eles começam explicando que dia 2 de outubro foi realizada a votação lá no Brasil e que para o candidato, né, ser escolhido para o cargo de presidente, ele precisa de mais de 50% do voto da população, e que Lula, né, foi 48,42% e que Bolsonaro 43,20%. Por isso, né, será realizado o segundo turno. E depois, na matéria, começa a explicar quem é Lula e quem é Bolsonaro. Então, eles explicam, né, que Lula, ele era o ex-presidente e desde 2003 ele ficou 8 anos nesse cargo de presidente. E que muitos pobres, né, e de baixa renda gostam do Lula. Do Bolsonaro, eles explicam, né, que é ex-militar e que muitos cristãos, conservadores e da alta classe, né, gostam do Bolsonaro.
né? E que no governo, né, do Bolsonaro, ele tem feito muitos trabalhos, como mudar alguns assuntos, né, da aposentadoria, a questão da economia, né? Então, muitos gostam dele. Porém, em relação às infecções, né, teve o segundo maior número de morte, com 680 mil pessoas, né? Então, essa parte, né, não são todos que aprovam. E nas pesquisas realizadas, né, Lula estava com mais vantagem do que Bolsonaro, mas, né, quando foi realizada a votação, Lula não ganhou no primeiro turno e será realizado o segundo, né? E a matéria continua explicando que desde 2002, todas as vezes que tem eleição, sempre acontece o segundo turno no Brasil. E que o próximo presidente, né, ele tomará o cargo dia 1º de janeiro de 2023. E assim, né, encerra a matéria do Jornal da Economia do Japão. Bom, esse vídeo foi para falar o que a mídia japonesa está falando sobre as eleições no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero que foi útil para vocês. Muito obrigado por assistir até o fim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.